Se você está usando IA nas entrevistas, esse vídeo é para você. Fala galera, Renatão aqui. Vamos falar hoje então sobre IA nas entrevistas. Bem, eu tenho entrevistado bastante ultimamente e é bem claro que a galera está usando IA nas entrevistas. E eu vou te contar um pouco do meu ponto de vista e dizer quando isso também pode te atrapalhar e que na maioria dos casos, infelizmente, eu vejo que está atrapalhando. Bom, e o que eu vou compartilhar aqui hoje é mais uma visão minha entrevistando e também discutindo com engineer managers em debriefing, sabe, sobre candidatos, se a gente faz uma proposta ou não. Bom, primeiro eu vou começar compartilhando com vocês a minha experiência e claro que a minha parte é mais nas entrevistas técnicas, mas eu também tento conhecer o candidato e faço perguntas até baseadas no currículo dele ou dependendo na nossa conversa, como se duas pessoas se conhecendo. E com isso eu não espero nenhum discurso de político, nenhuma narrativa perfeita, né? Eu espero uma pessoa conversando da mesma forma que a gente conversa com qualquer outra pessoa, sei lá, num bar, num café, cometendo erros, nem sempre numa linha direta e perfeita de narrativa. E claro que, tipo, se eu noto que a pessoa tá fazendo um discurso muito perfeito, um negócio que parece que já tá completamente bem estruturado, eu vou achar isso muito estranho, porque a entrevista não é um vídeo ensaiado, é diferente de um vídeo, por exemplo, que eu tô fazendo agora aqui no YouTube, que eu edito, que eu cometo erros e tenho um roteiro, às vezes estou até lendo alguma coisa que parece que tá perfeito depois da edição, claro. Ou às vezes nem depois da edição tá tão perfeito, como é que eu vou esperar uma pessoa nervosa normalmente você tá nervoso numa entrevista que vai ter uma narrativa tão perfeita. Por mais que você tenha a escrita a pergunta que eu fiz e seja uma pergunta que todos o os entrevistadores façam, sempre você vai mudar um pouquinho, vai contar aquilo de forma diferente, imperfeita, mas da mesma forma, uma forma original sua. Vi um candidato dizendo que fez uma migração num sistema bancário em 4 meses, que a gente sabe, tipo assim, que claro que dadas as proporções que a pessoa me explica, eu tenho uma noção, depois de muitos anos trabalhados, se aquilo é trabalho para um mês, para um ano ou para anos. E se a pessoa me explica aquilo e conta uma história que: "Ah, eu propus isso e a gente fez isso em 4 meses, não deu nenhum problema, os arquitetos aprovaram e todos viveram felizes para sempre". Com certeza eu sei que isso é uma tá parecendo mais uma alucinação de IA ou uma mentira do que uma experiência real. Talvez nesse momento de entrevista que você está se apresentando ou que você vê que a pessoa está fazendo perguntas baseadas no seu currículo, seja melhor você dar respostas até um pouco imperfeitas, mas não ficar inventando ou usando IA para te guiar. Até porque você não usaria numa conversa na empresa com outra pessoa ou talvez uma reunião. Então acho que, tipo, isso tem que ser próximo do que você realmente vai fazer no seu trabalho. Bom, e vamos falar agora da parte técnica. Codar ao vivo com outra pessoa vendo, é normal você ficar nervoso, é uma pressão, até mesmo eu, quando às vezes estou codando na frente de amigos, que a gente tá fazendo um pair programming, você fica um pouco nervoso, então imagina, eu tô esperando que a pessoa que eu tô entrevistando, ela vai ficar um pouco nervosa quando ela tá codando na minha frente, então é normal, ela não por mais que seja alguma coisa que ela saiba muito, ela não de imediato já saber a solução, ela demorar um tempo para raciocinar e não, sei lá, já ler o exercício e vir com uma solução pronta em poucos segundos, depois que uma IA processou a tela. Vamos dizer, resolver alguma coisa 70%, talvez tendo alguns gaps ou talvez alguns bugs, ou talvez, podendo ainda otimizar, é muito melhor do que você já resolver 100% da primeira vez e depois você não conseguir explicar. Tipo, e sabe, quando uma pessoa simplesmente sai escrevendo código de IA, é meio notório que, tipo assim, que tá pegando a inspiração de outro lugar, não tá simplesmente, pensando, parece que tá copiando. Isso o entrevistador vê, galera. E claro que você também tem outras coisas que acaba que você observa. Sabe, tipo assim, eu já entrevistando, já vi candidatos que ficavam assim, olhando para baixo, provavelmente eles estavam com o celular. Também pessoas que estavam provavelmente com 2 computadores, às vezes pelo fone conectar no outro, ou então pela pessoa simplesmente você meio que nota que ela tá olhando aqui, mas parece que ela tá digitando em outro lugar, sabe, tipo assim, você tem que ser muito bom para você conseguir disfarçar bem isso. E se a pessoa não souber explicar
o próprio código, isso é terrível. Às vezes as pessoas sabem até explicar o código, a maior parte das coisas, mas, tipo, se você recebe alguma perguntinha meio fora do script e você não sabe, já com certeza já vai ficar claro para mim que você está usando IA. E também eu vou ficar, mesmo que você fizer tudo perfeito, eu ainda tiver alguns gatilhos, ainda vou ficar pensando: "Putz, provar essa pessoa", porque eu não tenho certeza se ela usou IA, mas eu vou mencionar que é possível. Que se você a gente usa, IA no dia a dia, eu também uso, não sou contra IA, uso bastante, mas, você tem que pensar que numa entrevista, quando você está codando, assim, é normal você não saber as coisas, é normal você ficar, nervoso e por mais que você use IA e saia tudo perfeito, você, tipo, aí a gente tem, no fim, ainda um problema de transparência, entende? Tipo assim, porque uma coisa é você fazer tudo e chegar num ponto, você travar e você falar assim: "Ah, posso usar IA para resolver isso? Porque eu não consigo lembrar agora". Outra coisa é você tentar trapacear usando IA, sabe. No fim, minimamente a gente tem esse problema de transparência. Precisando isso eu quero dizer numa entrevista online de código, né, mas caso você receba um home assessment da minha empresa ou talvez até de outras empresas, se não tá dito nada, provavelmente a pessoa tá assumindo que você vai usar IA, porque a gente usa no dia a dia, não adianta a gente ser hipócrita a não ser que seja alguma empresa que realmente, explicitamente peça para você falar: "Ó, não use IA, resolva isso sem IA". Caso contrário, a gente tá esperando que você use IA, entende? Tipo, na minha empresa a gente não fala nada, mas a gente assume que eu vou ter uma resposta boa a nível, tipo, de você tá fazendo o seu melhor e ainda usando IA. Então, claro que a gente até sobe um pouco o nível de corte, já esperando, tipo assim, que a gente não vai ter, sei lá, talvez um 6 ou um 7, mas a gente vai ter minimamente um 8 ou um 9. Isso eu tenho até discutido com outros amigos que, como todo mundo já hoje em dia usa IA, e por mais que você manda um home assessment que você não tá vendo a pessoa codar ao vivo, então você já pode assumir que ela está usando IA. E um dos meus amigos também seguem essa mesma abordagem, todo mundo está usando até os mesmos exercícios, mas a diferença é essa, que em vez de você pedir um tanto, você está pedindo esse mesmo tanto mais um, mais 2, porque você está contando que a pessoa vai usar IA e vai trazer uma coisa melhor para você avaliar. E na parte do system design então, aí o risco é muito maior, porque essa é uma entrevista muito dinâmica, né, e por mais que seja uma entrevista que tem até uma receita de bolo, vocês podem ver aí em vídeos no YouTube, o pessoal explica como fazer essa entrevista e tal, mas principalmente quem toca essa entrevista é o candidato, porque à medida que você vai tendo um design, não existe só um design que cabe para todos os temas ou só para um sistema, vários sistemas têm vários designs, então, tipo, é normal você vir com 2 candidatos fazendo o mesmo system design, tenham designs diferentes e ambos podem estar extremamente corretos. Então aqui o risco da gente notar que você está usando IA é muito grande, porque como eu disse, é uma entrevista que você vai meio que ditar as regras, porque você vai apresentar um design, eu não sei qual vai ser suas ideias, você tem que se explicar para mim e baseado no que você está me apresentando, eu vou fazer as perguntas. Então, tipo, de novo, eu vou começar a ver se a pessoa está olhando aqui, está olhando do lado, no outro computador, ou não sei, de repente, hoje em dia a gente está até, tipo, se é uma pessoa falar: "Ah, deixa eu pensar um pouco", e de repente, pum, 3 segundos dispara falando um monte. Isso já é suficiente para eu falar assim: "Não, com certeza é IA, como é que essa pessoa, tipo, não sabe nada, em 2 segundos ela vem com um discurso de minutos, entende? Normalmente não viria alguma coisa perfeita. Tenho visto já candidatos que, tipo assim, que de início eles já vêm com uma solução perfeita e complexa, o que também não é legal, entende? Tipo, porque primeiro que, sei lá, nem me explica muito, ou mesmo que me explica, eu vou ficar tentando perguntar: "Ok, vamos tentar simplificar isso", depois a gente vai se aprofundando nos componentes e a gente chega nessa perfeição, mas normalmente não é isso que a gente quer iteração, a gente quer analisar, saber qual o nível do seu conhecimento, você sabe explicar o porquê você está usando, então tem gente que vai saber usar muito bem, não vai dar tantos gatilhos, ficar olhando para o lado, ficar explodindo uma resposta de 2 minutos depois de ficar 3, 4 segundos quieto. Se eu tiver minimamente alguns detalhes, eu vou falar: "Putz, eu vou aprovar, mas pode ser que essa pessoa usou IA", né. E de novo vai ficar
mais uma vez o problema da transparência, né. E por que que eu tô destacando tanto isso? Porque, tipo, por mais que você consiga enganar uma pessoa, você vai ter que enganar várias provavelmente, né, se você está usando o IA em todas as etapas, porque as entrevistas não é assim, um aprova, o outro aprova, não, normalmente são várias pessoas que aprovam e depois disso elas ainda debatem um pouco, falam: "Ó, eu vi esse ponto positivo, esse ponto negativo", enfim. Então, tipo, se eu falar grandes chances dessa pessoa não ter usado, mas se meus 2 outros colegas falarem: "Não, com certeza ela usou, porque eu notei por causa desses gatilhos", vai acabar que às vezes se era até um potencial, você tá se eliminando, sabe. Infelizmente isso fica até um pouco subjetivo, porque pelo fato de a gente pensar que você tá usando IA, isso pode te eliminar, sabe. Então eu acho que nesse ponto você conta muito com cometer alguns tipos de erro que você cometeria, não no sentido de você forçar uns erros, mas de você ser original na sua fala, no seu comportamento, enfim, simplesmente ser você no seu dia a dia de trabalho. Então é muito comum também eu depois em debriefings, eu falar com engineer managers e esses caras eles têm o skill de pessoas, sabe, muito afiado. Ele normalmente o que mais acontece é eu falar: "Ah, o cara foi bem na entrevista, eu vi ele olhando uma vez ou outra, talvez usou". E eles às vezes chegarem pra mim e falar assim: "Não, com certeza ele usou". Então, tipo, aquele já contou histórias mal contadas, coisas incongruentes e então se você tem a suspeita, você pode ter certeza. Também como conclusão, você tem que pensar que às vezes você não passar numa entrevista pode ser até um livramento, porque imagina se você está aplicando para uma vaga e você simplesmente vai bem porque você usou IA, mas aí você chega lá, claro, você vai usar IA no seu dia a dia, né, você vai usar IA numa stand-up ou sei lá, em qualquer reunião com seus colegas a todo momento, para você, tipo, sempre ter as atitudes técnicas que você teria naturalmente sem IA? Eu acredito que não. Muitas vezes você pode estar até disposto a pagar, mas às vezes você vai usar uma máquina do seu trabalho que não permite isso, que não dá nem para você instalar, então vamos assumir que você não vai usar. Então, tipo, pode acontecer até o pior caso, você enganou na entrevista, mas chega no trabalho, você não engana mais e às vezes você fica lá por um mês, depois é demitido, talvez você estava antes já trabalhando, enfim, então analisa bem aí as suas chances e o que você pode perder, até se por mais que dê certo nas entrevistas, depois você não consegue comprovar o seu conhecimento. Pô, eu acho que eu colocaria a transparência em cima de tudo, sabe, tipo, se de repente você não sabe mesmo, você travou em um ponto lá, simplesmente, sabe, seja sincero, fala: "Ó, putz, eu não sei, nesse momento eu usaria", e ouve o que o prestador tem a falar para você, de repente ele vai falar: "Não, tudo bem, pode consultar", ou de repente ele vai falar: "Não, vou te dar umas dicas aqui, vamos ver se você consegue desenrolar", sabe, tipo, às vezes você tirar um 7 ou um 8 sem IA é melhor do que você tirar um 10 com IA, entende. Ter certeza que você vai ser lembrado muito mais positivamente, sabe, quando a gente vai debater falando: "Ah, puta, esse cara foi honesto, ó, ele pediu para usar IA", mais do que falar: "Ah, o cara, ó, tentou trapacear aqui, ele tentou estava usando IA e claramente a gente notou", sabe. Me conta aí nos comentários, você já participou de algum processo seletivo usando IA? Vocês estão bom aí em disfarçar? Como tá sendo a entrevista aí de vocês, galera? Ou você já entrevistou alguém que você notou que tá usando IA? Valeu, até a próxima.